de todas as coisas. Amém? Vamos começar lendo Gênesis capítulo 15. Nós falamos na semana passada que a nossa vida é movida pela fé. E celebrar é uma atitude de fé. Você está celebrando algo que ainda não aconteceu fisicamente. Os olhos naturais ainda não viram. E nós falamos bastante na semana passada sobre a fé. Ela traz as coisas que são visíveis do invisível. É isso que a fé faz. Ela traz para o mundo aquilo que hoje você não vê. Então, nós trazemos a existência pela fé. Pela fé. E é aqui que a gente precisa entender, porque nós estamos acostumados a viver em cima de planejamentos e de coisas sólidas. O ser humano gosta de coisas sólidas, coisas palpáveis, coisas que eu vejo, que eu sei, coisas que eu tenho domínio sobre elas. Então, viver pela fé não é só a matéria mais importante, porque Deus disse que ela é a mais importante, porque o justo viveria pela fé. Ele não viveria pelo bolso, pela conta bancária, pelo seu intelecto, pelo seu poder, pela sua força, mas ele viveria pela fé. É o que nós lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 38, Ageu capítulo 2, Romanos capítulo 1, e a Bíblia está o tempo todo nos levando a isso, viver pela fé. A pergunta para nós sempre é, como fazer isso? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Gênesis capítulo 15, que diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas a Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Você pode dar um glória a Deus por isso? Queridos, Abraão é considerado o pai da fé. Se tem alguém que nos deixou exemplos de fé inicial, é Abraão. Abraão, entre muitas coisas que poderíamos numerar aqui, ou nomear, das razões pelas quais Abraão é o pai da fé, uma delas é que Abraão não tinha o que nós temos em mãos. Se nós lemos na semana passada que o capítulo 12, que reporta o capítulo 11 de Hebreus, está dizendo que aquilo que eles viveram servem como testemunhas para nós, e é para a gente olhar para isso. Você olha a galeria dos heróis da fé, no capítulo 12 ele diz: agora olhe para o capítulo 11, e isso vai ser para vocês testemunhas. Então aquilo tudo serviu para nós. Abraão não tinha isso. Abraão não tem, obrigado querido, Abraão não tem uma Bíblia, Abraão nem tem grandes referências da sua época. Abraão então está começando uma nova história, e começando uma história que ele não tem Mar Vermelho. Abraão não tem 10 pragas acontecendo. Abraão não tem uma ou outra grande vitória, como a gente vê as tantas vitórias de Davi e tantos outros que poderíamos citar aqui, contra Senaqueribe, contra a Síria, e assim por diante. Abraão não tem nada disso. Abraão, ele ouve uma voz que diz: sai da tua terra e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Não tem Waze, não tem Google Maps, não tem nada, tem uma direção do céu dizendo: vai para algum lugar. E eu vou mostrar para você como se estiver indo para algum lugar. Não é daqui, não deu mapa, não deu nada, não deu número, não deu CEP, não deu número da rua, não deu nada. Abraão saiu.
E Abraão, querido, sai da sua casa com a sua família, com o que tem, sem saber para onde ia, sem saber o que lhe esperava. Depois de algum tempo nós encontramos este Abraão agora. Se nós entendemos que Deus não fala aquilo que a gente não precisa ouvir, então fica claro aqui que Abraão tinha medos em seu coração. Tanto é que a primeira palavra de Deus é: não tenha medo, Abraão. Deus não estaria falando para Abraão não ter medo se ele estivesse encorajado, se ele estivesse cheio de coragem, cheio de fé, cheio de vida, cheio de certeza, sabendo o que lhe aguardava à frente. Abraão então está precisando de uma palavra e Deus é assertivo na palavra que ele tem. E diz a Abraão: não tenha medo. E aí reforça com ele a aliança. Eu disse que vou fazer de você uma grande nação. O problema de Abraão até então é sua avançada idade e para ajudar a sua esposa que ainda é estéril. E nada de acontecer a promessa, e o tempo está passando. E se tem uma prova, irmãos, difícil para todo ser humano, é a prova do tempo. Quanto mais o tempo passa e a gente não vê as coisas que sonhamos se materializarem, um certo desespero, uma certa agonia, uma certa inquietação começa a rondar o nosso coração. É assim ou não é? O tempo, né? A gente crê hoje, a gente crê durante uma semana, a gente crê durante alguns dias, mas de repente se a gente espera alguma coisa e precisa disso, se a gente precisa disso e o tempo vai passando, irmãos, não é fácil. Parece que aquela mesma fé do começo já não é a mesma fé lá na frente. Com isso eu quero lembrar de duas expressões de Jesus. Vamos agora para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Nós vamos ler tanto Mateus 17, quanto vamos ler também Lucas 17. Mas vamos começar por Mateus, capítulo de número 17. Eu vou resumir aqui, porque o texto todo ele é lindo, dá vontade de a gente entrar nele aqui, mas eu quero pegar a parte principal aqui, que é o que nós vamos falar. O verso de número 20 diz assim, 19, primeiro. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Em outras traduções, por causa da vossa pequena fé. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. E nada lhe será? Precisa falar mais alguma coisa nessa tarde, irmão? Eu só precisava pegar esse versículo aqui e falar: Senhor, eu preciso viver isso aqui. Eu preciso aprender a viver isso aqui. Olha a dimensão do que Jesus está dizendo. Esse capítulo, queridos, ele começa com Jesus no Monte Tabor, hoje conhecido como Monte Tabor. Não sei se é exatamente esse, mas pelo menos hoje a Igreja Católica e de modo geral a história posiciona como Monte Tabor. Jesus está no Monte da Transfiguração e ali acontece algo maravilhoso à vista dos discípulos que estão com ele. Ele está com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, nesse monte, e ali se materializa para eles Elias e Moisés. E depois disso, queridos, os discípulos querem até fazer uma tenda, ficar ali, morar ali, e depois eles descem. Quando eles descem, chega um pai desesperado, porque tem uma criança que está endemoniada. Os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Jesus então diz: ó geração incrédula, até quando eu sofrerei essa falta de fé de vocês, nas minhas palavras, tá? Traduzindo o que está dito ali. É tanta versão hoje que a gente vai criando até a versão nossa, né? Mas se olhar para o versículo está dizendo isso. Aí, depois disso, os discípulos perguntam, porque Jesus expulsa o demônio, e os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus diz: por causa da vossa pequena fé.
Então o problema, Jesus diz qual era o problema dos discípulos. Ok? Agora vamos para Lucas capítulo 17. Lucas 17. Verso 6 diz assim: e ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho da semente de uma mostarda, poderão dizer a esta amoreira. Tem algumas traduções que devem estar dizendo sicômoro, outras devem estar dizendo figueira brava, praticamente é a mesma espécie. Poderei dizer a essa amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Amém? Nesse cenário, é interessante, porque o assunto aqui, se você volta aos primeiros versículos, está falando de perdão. Os discípulos perguntam quantas vezes deve perdoar, e aí até jogam um número bonito, né? E Jesus potencializa o número, né? É 7 vezes, Jesus diz 70 vezes 7. Só 70 já seria bastante. Ele coloca um vezes ainda, para deixar a coisa mais interessante. E aí, o verso de número 5, os discípulos dizem: Senhor, então aumenta a nossa fé. Veja, o problema era um problema particularmente de funcionalidade da vida espiritual, né? Quer dizer, eles tiveram um problema com o perdão, e chegou num nível que eles falam: rapaz, eu não tenho essa fé não. Senhor, aumenta a nossa fé. Esse negócio de perdoar tantas vezes, não vai dar não. E aí quando eles dizem isso, Jesus responde praticamente idêntico a outra situação espiritual, que aí está no campo, num outro campo. Está no campo de expulsar um demônio. E aí Jesus diz: olha, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, o exemplo é o mesmo, vocês vão pedir para essa árvore ser arrancada e lançada no mar, e ela vai obedecer. A árvore vai obedecer. A árvore vai obedecer. Amém? Vamos agora tentar trazer isso para a matéria, materializar isso para a nossa visão. Vamos lá, Joãozinho, nos ajuda aí, por gentileza. Primeira imagem que nós temos aí, eu acho que é o pé de sicômoro, né? Manda para nós o pé de sicômoro. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Volta, não é essa, a próxima. Aí. Se vocês conseguirem apagar para mim essa luz, talvez eu ganhe aqui 1% aqui de melhoria. Dá para mais ou menos ver alguma coisa aí? Olha o tamanho dessa árvore, irmãos. Isso aí é uma árvore, uma figueira brava, um sicômoro, uma amoreira. Olha o tamanho do homem perto da árvore. É uma árvore gigante. O que a gente precisa lembrar é que todas as árvores, na sua maioria das árvores, a raiz geralmente é a parte mais firme de uma árvore. Quando você está olhando uma árvore, você está esquecendo de olhar a raiz. Manda outra lá para nós, por gentileza. Ali. Está vendo lá? A raiz é praticamente ou maior, né? Porque você não consegue, às vezes, ver, os braços estão indo lá para dentro. Para você arrancar uma árvore totalmente dali, irmãos. E eu estou falando, hoje a gente tem escavadeira, hoje a gente tem trator, hoje a gente tem instrumentos, mas naquela época era praticamente levar a pessoa para um exercício mental gigantesco, porque se tem uma coisa que todo mundo sempre soube, que a raiz é uma coisa complexa, né? Ela entra por dentro da terra, você não sabe onde que ele vai parar. Se pegar uma enxadinha para tentar tirar uma árvore dali, você vai ver o tamanho do problema. Próxima imagem. Esse é o Monte Tabor, que é onde é considerado o local onde Jesus estava, quando estava falando com os discípulos, no Monte da Transfiguração, onde apareceu para eles. Olha o tamanho desse monte, irmãos. Jesus desceu desse monte e então encontrou eles lá naquela guerra, tentando expulsar um demônio. Então Jesus usa o próprio monte como exemplo, dizendo: olha, vocês podem pegar esse monte e lançar para o mar. Eita mistério, hein? Para a gente, para ficar mais fácil, pense no mestre Álvaro, irmãos. Eu estou o dia todo tentando fazer essa imagem na minha mente. Eu falo: mestre Álvaro sai, vai para o mar.
Lógico que nós não estamos falando aqui de fazer isso na prática, calma. Eu só quero que a nossa mente, ela esteja um pouco mais acessível pela fé. Porque a gente tem tantas travas, né, na nossa fé, então vamos devagar, me acompanhe. Então esse é o monte, pode jogar outro lá só para a gente. Hoje nesse monte existem 3, eu vou chamar de igreja, mas não é esse o termo exatamente, da igreja católica. Essa aí é uma delas. Próxima imagem. E a próxima imagem dá uma visão panorâmica lá de toda aquela região, todo aquele vale lá embaixo, que lá é vale, tá? Se a imagem fosse melhor aqui, você conseguiria ver todo aquele vale. E aí se fala dessas igrejas aqui, se fala que é praticamente o exemplo daquilo que os discípulos pediram, né? Vamos fazer umas 3 cabanas aqui para nós, para eles. Hoje tem 3 igrejas lá, né? Não é igreja exatamente o termo. O que eu quero trazer aqui para nós, queridos, para a nossa reflexão, para a gente fazer o nosso exercício de fé. Imagine o seguinte, eu gostaria que você agora talvez fechasse os seus olhos, fosse talvez mais fácil assim. Você imaginar agora, Monte Mestre Álvaro, o monte que você quiser, a montanha que conseguir vir à sua mente. E faça aí aquilo que essas pessoas que fazem filmes, né? Essas produções, que elas conseguem imaginar e nos fazer ver coisas que na realidade eles não fazem exatamente, mas que mexem com a nossa mente. Imagine você dando uma ordem para essa montanha que está na sua mente, para que ela saia do seu lugar e vá até o mar. Tente fazer esse exercício por alguns segundos. Aquilo que veio à existência veio do que é invisível. Então ele começa a ser construído na sua mente. A sua mente, ela é a oficina de algo ou de alguém. De nós que estamos aqui, ela é a oficina de Deus, do Espírito Santo. Amém? Fez o seu trabalho de casa? Eu não sei vocês, mas algumas coisas me vêm à mente quando eu tento fazer esse exercício. O primeiro deles, por exemplo, é na questão de uma árvore saindo do lugar. Uma árvore sair do lugar, quem já arrancou uma plantinha do chão, sabe o que é arrancar uma raizinha, né? Dependendo da raiz, né? Uma mandioca, por exemplo, já é diferente, né? Já tem que ter todo um traquejo, mas ela sai também. Mas a gente não tira 100% da raiz, né? Sempre tem alguma coisinha ali que dá uma arrebentada e fica ali no lugar. E imagine uma árvore. E algumas coisas nos vêm à mente, a sujeira, né? Imagine isso sendo transportado, o que vai acontecer? Outra coisa é uma montanha. Como é que isso iria também? Ela iria entrar por baixo, viria uma raiz, viria só a base, sairia terra escorrendo e sendo lançada para chegar até lá? De que maneira que a gente visualiza isso? Ou você conseguiu visualizar ela? Está aqui no monte, aqui no Mestre Álvaro, pronto, já está em Jacaraípe. Você só imaginou uma coisa de um local para o outro sendo transportada? Então alguma coisa você fez na sua mente. O que geralmente a gente percebe, queridos, é que uma das coisas primárias que acontece nesse exercício é que os problemas, eles saltam. O problema para a nossa fé, ela ser desenvolvida, a primeira barreira que a gente encontra são os desafios, são os problemas. Imaginem vocês, Jesus dizendo para os discípulos daquela época, olha para esse monte. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão mandar esse monte ir para o mar e ele vai. Porque nada é impossível. Queridos, pensar nisso hoje, geralmente a gente quer resolver as coisas no campo da fé, no mínimo de 2 maneiras. Ou de forma milagrosa, ou de forma física. E de forma física, eu vou envolver força, sabedoria, inteligência, ação humana para resolver o problema. Imagine isso naquela época. Fé é eu pegar um carrinho, encher ele de terra e levar esse monte até lá. Então vamos pegar aqui agora, cada um pega aqui uma escavadeira, eu posso fazer isso sozinho, eu posso envolver mais pessoas, eu posso envolver uns cavalos, alguma coisa, mas vocês imaginam o tamanho do problema?
Imagina o tamanho do problema, pegar essa montanha e levar até lá. Então, se a gente tenta fazer isso de forma natural, os problemas são inúmeros. E as perguntas são as mais terríveis ainda. Como que isso pode acontecer? Como que pode uma montanha desse tamanho? Se eu for minimamente lógico, eu enxergo o tamanho de problema que tem uma equação dessa. Agora, a questão não é enxergar o problema. A questão é acreditar ou não acreditar. Porque quanto mais sóbrio eu for, quanto mais inteligente eu for, quanto mais eu conseguir enxergar o problema, provavelmente mais a minha fé será confrontada. Mais será difícil de ter razão na minha mente que entenda o que significa pegar essa montanha e levar para lá. E aí a gente vai fazer as nossas teologias, dizer, não, mas o que Jesus estava dizendo na época era de forma espiritual, é para uma montanha de problemas. Se eu tiver um monte de problema, eu posso transportar ele, eu posso mudar. Queridos, o texto está dizendo, se não fosse o primeiro, o segundo está dizendo, arranca essa árvore e seja plantada no mar. Ele está falando de coisas físicas. É lógico que ele não está dizendo para a gente sair por aí dizendo, monte, vá para o mar. Não é disso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o poder que está em nós, através da fé, tem essa potencialidade. Você entende disso? É disso que ele está querendo nos chamar a atenção. Então, o que nós aprendemos com essas lições, queridos? A primeira coisa que Jesus está dizendo para nós é o tamanho do poder da nossa fé. Quantos aqui conseguem imaginar o tamanho do grão de mostarda? Quantos já viram um grão de mostarda aí? 1, 2, 3, 4. Eu vou a 5, lá atrás tem mais alguém. O grão de mostarda, queridos, para mim, ele está para mais pequeno do que um grão de terra. Grão de terra todos nós conhecemos, né? É aquela poeirinha, é o grão de mostarda. Um grãozinho de mostarda é uma poeirinha, irmãos. Né? Se eu olhar uma semente de algumas coisas que a gente conhece, todas elas são maiores. O grão de mostarda é desse tamanho. Ele está dizendo o seguinte, se você tiver uma fé desse tamanho, você pode dar uma ordem ou à árvore ou à montanha e ela vai obedecer, porque nada é impossível na dinâmica da fé, aleluia. O que Jesus está dizendo, olha o poder que está na mão de vocês. Nós não vamos ficar aqui discutindo se é para mandar mestre Álvaro ou não é disso que se trata. O que Jesus está dizendo, porque nos dois casos ele está dizendo, se é difícil perdoar, se vocês entenderam que precisam de mais fé, se tiver uma fé desse tamaninho, vocês vão alcançar. Ele está dizendo também para aqueles discípulos que estão dizendo, por que nós não conseguimos? Jesus está dizendo, por causa do tamanho da fé de vocês, mas se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão alcançar, vão conseguir, vai acontecer, aleluia. Qual era o problema das duas equações? Fé. Qual era o problema de Abraão? Fé. Mas essa fé que Abraão precisava de um upgrade, precisava agora de um renovo, precisava de uma força, Jesus se apresenta para estar agora recarregando a bateria de Abraão. E ele recarrega dizendo, não tenha medo. Se Jesus recarrega dizendo não tenha medo, existe algo que consome a nossa bateria espiritual, que é o quê? O medo. Não vai dar certo. O medo, queridos, é um dos agentes principais que fica frustrando que a gente viva tudo aquilo que Deus já deixou, já é teu, já é meu, já é nosso. Jesus está dizendo, se vocês tiverem, porque isso estava acessível a eles. Senão ele estaria dizendo, deixa que toda vez que vocês precisarem, eu vou fazer, me chama que eu vou lá e resolvo. Mas está dizendo, se você tiver, então você pode ter, porque é acessível e está disponível para mim e para você. Este poder está em nossas mãos. A primeira lição de Jesus é,
olhe o tamanho da fé que você tem, e não o tamanho do problema que você tem. Olhe o tamanho da fé que você tem. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Veja o poder da fé que você tem. Perceba o poder da fé que você tem em Cristo Jesus, amém? Se você entender isso, você vai entender uma coisa, queridos. A sua fé, diante da grandeza do que se apresenta, a sua fé é incalculável. A sua fé é incalculável. A segunda lição, queridos, é que o quanto isso está acessível. Talvez se Jesus falasse para nós, olha, se você tiver a fé do tamanho de um caroço de abacate, aí você vai pedir para isso ir daqui para lá, isso vai acontecer. Pô, um caroço de abacate é um caroço de abacate, né, irmão? Caroço de manga é um caroço de manga. Agora ele fala do tamanho de um grão de mostarda. Irmão, o tamanho de um grão de mostarda, eu nem sei se existe o que pode medir. 1 centímetro é gigante perto de um grão de mostarda. É gigante. O grão de mostarda é praticamente algo que se diz assim, é não ter e ter. Está tão próximo o ter e o não ter, porque não é uma distância alta. Ele não falou, ó, o dia que vocês tiverem 1 metro de fé, 1 quilômetro de fé, o dia que a fé de vocês for uma bola gigante, ele diz o tamanho de um grão de mostarda. Se volta para você entender isso, pode pegar, vai ali, pega um pouquinho de terra, e depois você vai ter o trabalho de pegar um grão de terra, um grãozinho de terra, e olha para ele, aquilo ali é a réplica de um grão de mostarda. E aí olha para aquilo e diz assim, é esse o tamanho de fé que eu preciso para alcançar aquilo que eu estou esperando de Deus. Se ele falasse uma coisa tão grande, ele nos distanciaria talvez mais da nossa solução. Mas ele deixa isso extremamente acessível. Quando ele está falando, irmão, é nada. O grão de mostarda é dizer o seguinte, irmãos, isso aqui, ó, você pode hoje, sem querer, acessar isso, porque você acionou a fé. Você não vai nem entender como que isso aconteceu, você vai falar assim, eu nem sei como é que isso aconteceu. Foi a fé, você acionou a fé, de tão próximo que é. De repente, uma situação que você está vivendo há anos, nessa tarde mudou, porque foi acionado pela fé, em nome de Jesus. É assim, ó. Eles estão lá brigando com o demônio e não sai, não sai, não sai. Vem discípulo e não sai, e não tem jeito e não sai. Desce Jesus. Ó, Senhor, teus discípulos estão tendo problema lá, o demônio não sai. Jesus vai lá e diz, sai em nome de Jesus. Saiu. Saiu. Não precisou muita coisa, foi lá uma ordem, ele deu uma ordem. Sai, aí saiu. E os discípulos dizem, como é que isso acontece? Como que isso pode acontecer? Ele diz, vocês não conseguiram por causa do tamanho da fé. Pronto, está resolvido. Então, Jesus, se o problema era a falta de fé, então Jesus fez aquilo com o quê? Com fé. Ele sabia, queridos, que era só dar uma ordem e aquilo já tinha acontecido. O nosso problema é que a gente sabe, principalmente quando a gente está aqui dentro. Aqui dentro é lugar de fé, irmão. Aqui dentro é lugar que a gente sai daqui dizendo, é hoje, a minha vida mudou, agora aconteceu, agora a cura aconteceu, eu já estou vendo, a gente sai daqui, irmão, visualizando, tocando, sentindo o cheiro. Mas quando a gente passa daquela porta, e de repente começam os problemas de antes de vir para cá, bater na porta novamente, ligar, falar conosco e visualizar, cadê a fé que eu estava aqui dentro, estava fervendo. Agora com Jesus ele não tem essa crise, então para ele é muito simples, ele não perguntou quantas legiões tem, ele não perguntou qual é o tamanho do problema, ele não perguntou quantos demônios tem aí, qual é o principal demônio, ele não está nem preocupado, basta uma palavra, queridos, basta um agir de fé, basta uma atitude, não interessa, está facilmente acessível a todos nós.
Por isso ele disse, é um tamanho de um insignificante. Pegou, provavelmente, nunca fiz essa pesquisa, mas provavelmente deve ser o grão menor que existe, o grão de mostarda. Falou, olha, está assim, se tiver desse tamanho, você vai olhar para aquela montanha e dizer, vai, lança-te ao mar, e ela vai obedecer, porque nada é impossível, na perspectiva da fé. Então, o que Jesus está dizendo para nós? O poder que nós temos, e está dizendo que isso é extremamente acessível, é fácil, é tangível. Isso não é coisa só para pastor, não é só coisa para grandes homens de fé. Qualquer pessoa pode ter uma atitude de fé e alcançar, e acessar, e ser abençoado. Amém ou não amém? Agora a terceira questão, queridos, é que ele nos provoca a gente questionar qual é o tamanho da minha fé. Porque ele resolve o nosso problema. Provavelmente se cada um de nós chegássemos para Jesus agora e dissesse, por que a minha vida está desse jeito, Senhor? Sabe o que a maioria de nós ouviríamos? Por causa da vossa pequena fé. É lógico que ele não terminaria aí. Ele provavelmente daria algum outro exemplo para nós, né? De montanha, de árvore, seja ali qual for, e diria, mas se você tiver fé desse tamanho, essa história vai ser mudada. Então, para nós, a pergunta principal aqui é, qual é o tamanho da nossa fé? É isso que vai definir o nosso ano. O nosso ano não está definido, queridos, pela política, não está definido no teu currículo, nem nas suas habilidades, nem na tua cosmovisão de vida, nem tampouco nos teus recursos, na tua força física. A nossa vida e o que viveremos em 2024 está condicionado ao tamanho da nossa fé. Se essa é a condição, essa também passa a ser o quê? A nossa lição do ano. O que eu preciso desenvolver em 2024? A minha fé. Eu preciso aprender a viver aquilo que Abraão aceitou de primeira. Sai desse lugar e vai para o lugar que eu vou te levar. Mas a gente quer o quê? Ficar no nosso lugar e dizer para Deus o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, e queremos Deus fazendo e mostrando o que tem que ser feito. E a fé não é assim. A fé não é assim. A fé é uma entrega de vida, aonde eu vou deixar Ele dirigir, vou deixar Ele no controle, vou confiar na decisão dEle, vou confiar na direção dEle, vou entregar a minha história e vou dormir tranquilo, porque eu sei em quem tenho crido, aleluia. Qualquer coisa diferente disso, nós fizemos um tipo de fé nossa, e isso não é fé, queridos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que está por vir. Não está falando de nada visível, nós falamos isso na semana passada. Estamos trazendo a existência. Então eu preciso estar com foco naquele que é e não no problema aparente que está à minha frente. Enquanto eu fico dimensionando o problema, o tamanho do problema, a cor do problema, as minhas limitações, as dificuldades, é essa visualização que a gente tenta fazer de uma montanha ir para o mar e a gente só vê problema. Como? Eu tenho que colocar uma pá embaixo para levar ela até o mar? Não, eu tenho que ter alguma coisa, vai sair terra por tudo que é lugar, e se ela não chegar até lá, no meio do caminho ela vai cair. E a gente se envolve tanto nos problemas para resolver, que a gente não consegue crer para acontecer. Se Deus vai colocar um anjo
e o anjo vai colocar nas costas, vai pegar uma mão ali do céu mesmo, e vai colocar aquilo lá do outro lado, se vai desaparecer, vai chegar lá. Não é conosco, conosco é a certeza de que Ele é poderoso para fazer. Ele pode transformar o meu lar, Ele pode transformar a minha vida, Ele pode me libertar, Ele pode trazer a libertação para a minha casa, Ele pode me curar, Ele pode mudar a minha história, Ele pode mudar, aleluia, Ele tem poder para isso. Mas para mim sempre tem o meu checklist, mas como é que Ele vai fazer se falta isso, se falta aquilo, se falta isso, se falta aquilo? E enquanto a gente fica olhando o que falta, a gente não vê o que a gente tem. A mão de Deus, queridos, operando Deus, ninguém pode impedir. Operando o Senhor, Ele traz a existência, Ele coloca as coisas no lugar, e daqui a pouco você vai estar dando um testemunho, dizendo: eu não sei como, mas Deus fez, porque Ele é poderoso, aleluia! Então, em primeiro lugar, queridos, olha o poder que você tem. Em segundo lugar, o quanto isso está acessível. Em terceiro lugar, a pergunta é qual a fé que você tem. E para finalizar, o que atrapalha para que a gente não viva essa proposta maravilhosa? Queridos, coisas que a gente fala, coisas que a gente diz, coisas que a gente repete o tempo todo, coisas que a gente teme o tempo todo, medos, incertezas e coisas que a gente já se veste delas, já fazem parte, sabe, como a camisa que eu estou vestindo, já fazem parte da nossa vida, já fazem parte da nossa maneira de enxergar a vida. E aí, queridos, os nossos medos nos controlam, as nossas incertezas, as nossas dúvidas, e aí a gente começa a olhar para o que temos e o que somos e a nossa capacidade para ver se é possível, ver se pode uma coisa dessa. A gente quer acreditar no poder de Deus, mas a gente olha tudo que a gente tem e que a gente é. E aí a gente começa a dizer: não, isso não é para mim, eu não sou uma pessoa que mereço, eu não tenho essa qualidade, falta em mim isso, falta em mim aquilo. A gente vai para as obras, né? A gente começa a fazer uma balança de obras, e daí a gente começa a dizer que não, eu nasci para sofrer, não, porque isso daí é para fulano, não, e a gente começa a inventar um monte de coisas e viver isso como verdade. São mentiras que elas atrapalham a fé. A fé está dizendo para nós: Deus pode, mas o diabo está dizendo: não pode, e não pode. Aí ele faz uma lista de razões porque não pode. Qual é a lista que ele tem apresentado para você? Hoje é o dia de, em nome de Jesus, você rasgar essa lista e dizer: em nome de Jesus é acessível, em nome de Jesus é possível. Você precisa rasgar essa lista. Eu não sei o que o adversário está o tempo todo subiando na sua mente, no seu coração, dizendo que isso não é possível. É mentira dele. Deus é especialista em pegar gente da sarjeta, gente sem perspectiva nenhuma de vida, colocar os seus pés sobre a rocha, mudar a história, fazer um novo homem, fazer uma nova mulher, fazer uma família transformada, abençoar. É especialidade de Deus. Ele faz isso o tempo todo. Testemunhos aqui, se a gente fosse abrir aqui, cada um contava um testemunho maior do que o outro. Pastor Anderson, vamos se colocar em pé, queridos. O foco hoje são dois. Primeiro, você questionar o tamanho da sua fé. E vamos simplificar o assunto. Se nós não alcançamos ainda, Deus está nos dando um convite para que a nossa fé aumente. Jesus não disse para os discípulos: olha, por causa do tamanho da fé de vocês, preste atenção nisso, queridos, me escute aqui, entre muita coisa que você ouviu, você não pode deixar de ouvir isso. Jesus não disse para os discípulos: olha, por causa da pequena fé de vocês, eu vou escolher outros, vocês estão fora. Ele não disse isso. Jesus não quer excluir ninguém, Ele não quer menosprezar ninguém, Ele não está passando, Ele está te convidando a crescer. Esse é o convite. Ele não está jogando na nossa cara para dizer: olha, vocês são fracos, hein? Vocês não prestam. Não é isso que Deus faz. Deus não age dessa maneira.
Deus chega e diz: não temas, eu sou o teu escudo. Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Você está temendo o quê? Ele está dizendo: eu sou a tua proteção. Essas coisas que são lançadas, essas setas que são lançadas na sua vida, eu tenho desviado elas, eu tenho te protegido, eu tenho te guardado. Satanás joga setas na nossa mente, incertezas, dúvidas, e às vezes nós estamos aqui duvidando, e boa parte de nós aqui já tem uma boa história de vida, né? Mais de 20 anos, tem gente com mais de 30, tem gente com mais de 40, tem gente com mais de 50, tem gente com mais de 60, será que tem gente com mais de 70 aqui também? 60 tá bom? Chegamos no limite? Temos gente com muito tempo de vida. E aí, queridos? Aí nós temos uma história de vida. E essa história de vida muitas vezes é exatamente aquilo que, se a proposta de Deus é do tamanho, Ele está falando do quê? Crescimento. Se Deus está falando o tamanho da vossa fé é o problema, Ele está falando de crescimento. E se Ele está falando de crescimento, há no mínimo 3 estágios do crescimento: crescer, estagnar ou parar. O estagnar e parar, eu quero dizer, vou usar o terceiro como morrer. Crescer, estagnar e parar é a mesma coisa, ou morrer. Às vezes, querido, nós já estagnamos na nossa fé, nós já colocamos um limite, e isso muitas vezes está muito mais por causa da história. É como estava Abraão. Abraão estava ali dizendo: olha, acho que eu já sei qual que é o resumo da minha vida. Eu não tenho filho, o Senhor disse que ia me dar um filho, já sou velho, Sara também não tem como ter filho, já sei, é Eliezer que vai ser a minha herança, né? E a gente faz isso, irmãos, a gente faz isso. Sabe o que Deus faz para mudar a nossa mente? Sai da tenda e vem para fora. Sai da tenda. Às vezes a gente está muito dentro, num local fechado, que a gente não tem visão, a gente só vê aquilo, aquele mesmo quadro, aquela mesma circunstância. Jesus tira ele de dentro da tenda, Deus tira ele de dentro da tenda, fala: agora olha para o céu. Irmão, quando Ele fala para olhar para o céu, Ele está ampliando a nossa visão, Ele está ampliando a nossa visão e dando para ela coisas que dentro da tenda eu não vou ver. E esse Deus é maravilhoso. Ele fala assim: está vendo aquela árvore? Com fé, do tamanho do grão de mostarda, aquela árvore, você arranca ela, joga ela no mar, uma árvore grande, você fica até assustado. Oxe, uma árvore dessa. Aí para o outro, depois ele diz assim: essa montanha, está vendo para ela? Lança para o mar, vai acontecer. Aí ele diz: Abraão, olha para o céu, está vendo essas estrelas? Ele nos leva para coisas gigantescas, para ampliar a nossa visão, irmãos. Porque a gente vai diminuindo tanto a nossa visão, que a gente já está olhando e falando, resolvendo a equação, já sei, eu vou resolver aqui, Senhor, com Eliezer mesmo, é ele que vai ser o filho da promessa, está tudo certo, ele é meu servo, eu não vai ter jeito mesmo, o negócio já morreu. E Deus está dizendo: não, filho, é você vai gerar um filho, eu disse que seria de você, a história não acabou. E Deus tem um tom de grandeza em mostrar as coisas, que Ele pega a semente de uma mostarda, que parece um grão de terra, e mostra uma montanha, que eu sei lá quantos zilhões de grãos de terra existem ali. Ele diz: olha, a tua fé, com uma poeirinha, pega todas essas trilhões de poeira e manda elas lá para o meio do mar. Esse Deus é maravilhoso, né? É a maneira que Deus vai tentando ampliar a nossa visão, porque a gente está acostumado a diminuir a visão. E aí a gente pega um laudo médico e diz: não tem jeito, a medicina diz que não tem jeito. E a gente olha para a nossa história e vê a história do vizinho e diz: não tem jeito, todo mundo que eu conheço também tem a mesma história. Quando a gente não olha para a nossa história e começa a ver: meu pai foi assim, meu avô foi assim, minha avó foi assim, meu tataravô foi assim, e assim a gente vai fazendo, e a gente vai se condicionando à história dos outros. E aí Ele fala: sai de dentro da tua tenda, olha para o céu,
Você pode contar as estrelas do céu? Você consegue, Abraão? Faz uma força e conta, Abraão. Assim será a tua descendência. Eu não sei como você está dimensionando a sua vida espiritual, mas eu estou aqui para dizer que esse é um ano de transbordar. Glória a Deus. Quando eu estou falando em transbordar, eu estou dizendo, você não vai dar conta de tudo aquilo que Deus vai fazer, vai transbordar para fora, aleluia. Olha para as estrelas, olha para a areia, Abraão, tenta contar. Querido, se a gente é bom em olhar para coisas materiais e dimensioná-las, a gente sabe que não tem jeito de contar estrela, a gente sabe que não tem jeito para contar areia. É a maneira de Deus nos chamar e dizer para Ele, tua mente está fechada, você está limitado, a tua visão está morta, e eu estou aqui para ativar, eu estou aqui para renovar, eu estou aqui para renovar a aliança, para renovar a promessa, eu estou aqui para dizer, as minhas promessas continuam de pé. Oh, sai de tua tenda. Essa mesmo. Oh, se você quer sair da sua tenda e ver o que Deus tem para a sua vida, vem aqui para frente, eu quero orar pela sua vida. Saia da sua tenda, isso, venha para frente. Sai de tua tenda. Entende o que é sair da sua tenda? É sair da mesma visão. É falar, Senhor, amplia a minha visão. Eu não estou vendo. O que eu estou vendo aqui é limitado. Será que podes contar? Oh, Espírito. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? Aleluia. O que minhas mãos fizeram para ti, ó filho meu, minha bênção será sobre ti. Olha aí, receba. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Obreiras, peguem o óleo ali para nós, por gentileza, passe na mão. Vocês estarão ministrando sobre a mente, sobre as mãos, sobre os olhos, em nome de Jesus, para que a nossa mente esteja sintonizada à mente de Deus, para que os nossos olhos vejam na dimensão de Deus, e para que as suas mãos sejam não só abençoadas, mas transbordem para outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Na mente, nos olhos e nas mãos. Mente para estarmos alinhados, olhos para ver aquilo que Deus tem, e mãos não só para receber, mas para transbordar. Amém? Queridos, só antes das obreiras começarem a unção, eu quero lembrar uma coisa para vocês. Quando Eliezer está dizendo, quando Abraão está dizendo, eu já sei o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer com que os meus descendentes sejam de Eliezer. Ele está resolvendo a equação para Deus. Deus não precisa de ajuda, irmãos. Deus não precisa de ajuda. E a gente, como a gente não quer ofender a Deus, a gente dá um jeitinho, né? Tipo assim, a coisa está tão impossível que eu acho que eu vou dar uma força para o Senhor, Pai. Não tem jeito do Senhor fazer? Então vamos fechar a equação aqui no Eliezer, está resolvido, o Senhor não precisa fazer mais nada, eu sei que não tem mais o que fazer, e no final das contas, a história continua, o Senhor é Deus da minha vida, e eu
entendo o Senhor. A gente está tentando às vezes criar soluções, e Deus está dizendo, não é isso que eu quero. Eu quero que você creia no impossível, porque é com essa fé que eu vou transformar. É dessa maneira, a fé que Ele colocou na sua mão é uma fé que transporta, é uma fé que transforma, é uma fé que muda. Não é para ficar fazendo joguinho, não tá liberto, mas tudo bem, eu entendo, Senhor. Não, em nome de Jesus, será liberto em nome de Jesus. Não, mas eu não recebi, mas não está tudo bem. Nós morremos crendo, nós não voltamos atrás. Pode fechar a tampa do nosso túmulo, mas nós morremos crendo e estaremos com Deus sabendo em quem temos crido, aleluia. Nós não recuamos a fé, não negocia a sua fé, amém? Não posiciona a sua mão para frente agora e nós vamos estar orando por você, enquanto o pastor Anderson continua louvando esse louvor. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Pai, em nome de Jesus, nós aqui estamos, Senhor, abençoando, para que mentalidades sejam transformadas. Todo medo, toda incerteza, toda dúvida, tudo aquilo, Senhor, que combate contra a fé, tudo aquilo, Senhor, que tem muitas vezes minado a nossa fé, tudo aquilo que tem desestabilizado a nossa fé, tudo aquilo, Senhor, que tem muitas vezes vencido a nossa fé, nós hoje colocamos por terra neste lugar em nome de Jesus. 2024 será um ano onde viveremos coisas extraordinárias pela fé. Por isso já estamos aqui celebrando, Senhor, neste janeiro, que este ano romperemos
romperemos na nossa vida espiritual, romperemos na nossa vida, nos nossos sentimentos, na nossa saúde, nas nossas finanças, em todas as áreas para a glória do Teu nome, Pai. Por isso te pedimos aqui, Senhor, que todos transbordem, Senhor, transbordem não só para si, mas para abençoar outras pessoas, para que a nossa mente esteja cativa ao Teu Espírito e não cativa aos problemas, e não cativa, Senhor, ao mal e aquilo que o adversário tem semeado, mas em nome de Jesus, os nossos pensamentos são os Teus pensamentos e queremos pensar como o Senhor pensa, e a nossa visão, Senhor, é olhar na Tua dimensão, é olhar, Senhor, como o Senhor quer. Amplia a visão, amplia a visão, amplia a visão aqui nesta tarde, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos essa tarde, assim abençoamos essa tarde, em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga: uma nova história Deus tem pra mim. Receba. Um novo tempo Deus tem. Já começou, em nome de Jesus. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de Sua boca, te abençoarei. Para finalizar, bem forte, e a mão bem levantada, levanta bem. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de Sua boca, te abençoarei. Aleluia, 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 aleluia. Isso, mistura com glória a Deus, mistura com aleluia. É assim que se celebra, é assim que se celebra. Já celebra, este é o ano de Deus para a sua história, para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para a sua vida espiritual, em nome de Jesus.